Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes tinha submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Ponha a capa e siga-me." E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo deixou. Então, Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Senhor, fale ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queridos, tem momento que na vida olhamos para trás, olhamos dos lados, olhamos para frente e simplesmente não achamos saída, meios de aplacar nossa dor, não sabemos mais o que fazer. Vejam, eu não estou falando de circunstâncias que podem efetivamente ser mudadas por minha própria força, pela sua força. Na realidade, eu estou falando daqueles momentos em que as coisas não estão sob o controle ou poder das nossas ações. Nós já tentamos de tudo, mas não sabemos mais o que fazer. Eu e a Ana, quantas e quantas vezes olhamos um para o outro e simplesmente não sabemos mais o que fazer para aliviar a dor daqueles que a gente ama. O gigante, por vezes, parece muito grande e simplesmente nós não temos força. Ou seja, existem situações em que pensamos que não podemos fazer mais nada. Eu não sei se você já se sentiu assim, muitas vezes imobilizado. É uma sensação muitas vezes terrível, impotência diante dos problemas, e assistimos e não conseguimos resolver. Pois bem, eu estava lendo esses dias um texto do Nolasco Rodrigues, e ele me fez recordar uma palavra de esperança para hoje, mesmo diante de todas as dificuldades que o nosso povo está enfrentando. Nós temos visto pessoas acometidas com enfermidades, resultado da pandemia, quantas mortes, isolamento social, crise econômica. Além de tudo isso, temos de fato, infelizmente, muitos dos nossos governantes, inclusive, não inspiram confiança. E a gente muitas vezes fica falando assim: eu não sei mais o que fazer. Então, a pergunta é essa: quando não sabemos mais o que fazer, o que fazer? Veja, no texto que lemos, Pedro estava com os pés e as mãos amarradas, preso e vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, é o que está no verso 4. Ou seja, 16 soldados cuidando de Pedro. Não havia nada que ele pudesse fazer. Tudo já estava preparado contra Pedro.
Herodes o prendeu pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazer como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Estevão, como aconteceu com Tiago, como nós lemos. Talvez Pedro estivesse se preparando pura e simplesmente para o fim. A multidão aguardava ansiosa, ajuntando pedras para atacar em Pedro. Mas embora esses fossem os planos de Herodes, do povo, e também o medo que tomava conta de Pedro, esse não era o plano de Deus. Ele tem sempre um plano melhor, como nós acabamos de cantar. Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Você que está sem esperança, sem saber o que fazer, entenda uma coisa: quando não podemos fazer nada, Deus pode todas as coisas. Isso nos enche de esperança, de expectativa. Você já tentou de tudo. Vamos refletir no texto e aprender o que devemos fazer quando não temos nada a fazer. 12 versículos, 12 lições. Em primeiro lugar, antes de mais nada, precisamos ter claro em nossa mente que Deus está nos guardando. No verso 5 nós lemos: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que precisamos saber nessas horas em que parece que não temos saída, é que Deus nos guarda. Ou seja, temos que ter confiança nisso. Deus está me guardando, Deus está te guardando. Veja, a igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. Este Herodes achava que estava fazendo a sua vontade. Os soldados pensavam que ninguém o venceria. A multidão esperava pelo amanhecer para condenar Pedro, maltratar Pedro, matar Pedro. Mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Para isso usou a guarda herodiana mais preparada. Entenda, pensem comigo. Se Pedro não estivesse bem protegido naquele momento, poderia ser morto pela multidão enfurecida dos judeus. Queridos, quantas e quantas vezes simplesmente não entendemos aquilo que Deus está fazendo? Achamos que Ele perdeu o controle. Eu particularmente gosto muito dessa versão da Bíblia que usa no verso 5 a expressão: Pedro, pois, estava guardado na prisão. Pois existem outras versões que falam que Pedro ficou detido, ou que ele estava preso. Mas quando eu olho esse verso 5 em concordância com o verso 4, e me lembro de quem é Deus, posso afirmar com toda certeza que Ele guarda, que Ele protege. Entenda uma coisa: Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Isso é maravilhoso, gente. Muitas vezes pensamos que tudo está dando errado, pensamos que tudo está fora do controle, mas hoje o Senhor quer nos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esperam nele. Romanos 8, 28. Ou seja, Deus não perdeu nem jamais perderá o controle da história, o controle da minha vida, o controle da sua vida, o controle da vida daqueles que você ama, o controle da vida de quem quer que seja. É interessante, não sei se vocês lembram, o povo subjugado pelo Egito, Deus separa Moisés e faz com que o próprio inimigo do Senhor o sustente, o crie e o capacite para ser um libertador, porque foi isso que aconteceu. Deus o protegeu dentro do próprio palácio. Esse nosso Deus, Ele é tremendo. Então parece que tudo está dando errado na sua vida, parece que tudo está dando errado na vida de quem você ama. Eu quero te falar uma coisa nessa noite, presta atenção: confie em Deus. Ele está guardando você, Ele está guardando quem você ama. Segunda lição, segundo lugar, quando não temos mais nada o que fazer, o texto nos ensina que devemos orar
incessantemente. No caso, o verso 5, segunda parte, diz assim: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele, em favor de Pedro. Veja, o diferencial nesse texto é este mas, que abre espaço para algo que faz diferença em nossa vida: a oração. Amados, infelizmente muitas pessoas passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar. Querem que o pastor ore, que os irmãos da círculo de oração orem, vão ao culto de campanha esperando Deus haja imediatamente. Não é assim. Deus não tem que fazer as coisas do seu jeito e na hora que você quer. Precisamos aprender a orar sem cessar. Aliás, é isso que aponta 1 Tessalonicenses capítulo 15, verso 17. Quantas e quantas vezes, diante de situações sem solução, nós ouvimos que o que nos resta é só orar. Só orar, gente. Só orar que nos resta. Amados, acredite, quando oramos, somos preparados por Deus para receber a bênção. Por isso a pergunta é se você está disposto a orar sem cessar. Ore incessantemente, Deus fará um milagre na vida. Se você orar sem cessar, Deus vai fazer um milagre na vida de quem você ama. É isso que eu acredito, porque senão não estava aqui. Esse é o propósito do Senhor na nossa vida. Em terceiro lugar, quando nós não temos mais nada para fazer, simplesmente descanse no Senhor. Olha o que está no verso 6. Na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Imagina só, possivelmente essa seria a última noite de vida de Pedro. Ele estava desconfortável, acorrentado pelas mãos, pés a 2 soldados. Não havia maneira nem de virar para o lado, mas o texto diz que mesmo assim ele dormia. Mais tarde, Pedro escreveria para a igreja não se preocupar com as perseguições, mas descansar em Deus. 1 Pedro 5,7, ele nos afirma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que eu acredito, é isso que nós devemos confiar. Ou seja, eu sei que não está fácil, mas se confiarmos em Deus, podemos descansar nele. Não adianta se apavorar e ficar preocupado. Nós podemos dormir tranquilo, pois inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele dá enquanto dormem. É o que está em Salmo 127, 2. E nós precisamos tomar posse dessas promessas do Senhor. Por isso, mais uma pergunta para você nessa noite: você tem descansado no Senhor? Ou se desespera facilmente? Você tem perdido o sono? Queridos, eu estou pregando para mim mesmo, eu não estou pregando só para vocês, sabe? É interessante que a Bíblia relata que Jesus reclinava a cabeça sobre uma pedra como um travesseiro. Jesus dormia no barco no meio de uma tempestade. Irmão e irmã, aprendam a confiar no Senhor em todo tempo. Hoje é noite de você aprender a simplesmente descansar e confiar em Deus. Em quarto lugar, quando você não souber mais o que fazer, saiba que Deus envia o seu anjo. Verso 7 diz assim: repetidamente apareceu um anjo do Senhor. Aqui começamos a ver a ação de Deus ao enviar o seu anjo. Primeiro, você deve confiar que sua vida está guardada pelo Senhor. Depois nós devemos orar incessantemente, e então descansar no Senhor, sabendo que a sua vida está nas mãos poderosas do Senhor. A Bíblia diz que os anjos são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que amam
hão de herdar a salvação. Dionísio, onde você tirou isso? Isso é que está em Hebreus capítulo 1, verso 14. Também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Isso é uma promessa que está no Salmo 34, 7. Então, se você é um filho de Deus, crê que vai herdar a salvação e teme ao Senhor, tenha certeza, os anjos de Deus estão junto contigo para te proteger. Isso é uma realidade que a gente tinha que tomar posse. Amados, existem coisas que só conseguimos com batalha espiritual. Por isso Deus envia seus anjos para lutar a nosso favor nas regiões celestiais. Isso é o que a palavra diz de forma bem clara em Efésios 6,12. A gente tem que entender isso. Veja, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos aponta ainda que o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Isso está lá no Salmo 118, 7. Porque isso eu vou falar uma coisa para você. Deus pode destacar anjos celestiais em nosso favor, mas também pode levantar verdadeiros anjos aqui na terra em nosso favor. Pessoas que vêm ao nosso encontro e nós entendemos que isso foi enviado do Senhor, é anjo do Senhor. Queridos, você já percebeu quantas e quantas vezes pessoas se comportam como verdadeiros anjos diante de nós, levantados aqui na terra para nos ajudar? Sabe, muitas vezes aquele dia que você está abatido, aquela vizinha que chega com um bolo gostoso, muitas vezes é um telefonema de um amigo que, sabe, só para perguntar para você como é que você está. Quantas e quantas vezes vêm aquelas pessoas que nem dizem nada, mas simplesmente olham para você e te abraçam. E nesses momentos em que não dá para abraçar fisicamente, as pessoas te abraçam em espírito e você se sente acolhido pelo anjo do Senhor. Você acredita que Deus envia seus anjos para nos livrar? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder para nós mesmos. Meu amado, acredite, quando você pensa que está só, Deus envia anjo para te ajudar. Essa é uma realidade. Em quinto lugar, quando a situação estiver difícil, estiver sem saída, como num beco escuro, sem saída, saiba que Deus dará uma luz. Olha o que está no verso 7. E uma luz brilhou na cela. Veja, o texto nos revela que estava tudo escuro na prisão, quando uma luz muito forte brilhou naquele lugar, incomodando inclusive os olhos de Pedro. Há momentos em que não vemos uma alternativa sequer para agir, ou seja, tem momentos que não vemos uma luz no fim do túnel, não é assim que costumamos fazer? Mas Jesus disse, guarde isso, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Sempre que precisamos, Jesus envia uma luz para nos clarear, esperança. Jesus é a nossa luz. Quantas e quantas vezes estamos num beco escuro, sem saída, e Deus dá uma luz. É um conselho de um irmão sábio e temente a Deus que nos dá um alerta. É o direcionamento dado por um pai, por uma mãe, pelo avô, pelo amigo, aquele amigo verdadeiro. Ou é simplesmente um versículo da palavra de Deus que vem à nossa lembrança e enche o nosso coração, sabe? E nos brilha caminho de direção, de conforto. Amado, não podemos esquecer que a palavra de Deus é uma luz que precisa ser mantida acesa na nossa luz, na nossa vida. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Nós precisamos pedir para o Senhor iluminar. Peça a Jesus que ilumine o seu caminho. E o melhor caminho, o melhor jeito de iluminar é lendo a Bíblia. É lendo a palavra, meditando nela. Em sexto lugar, quando não temos mais nada que fazer, por vezes nos sentimos abandonados, sinta o toque de Deus.
O verso 7, no finalzinho, diz assim: ele tocou no lado de Pedro e o acordou, o anjo do Senhor. Veja, não está escrito, mas talvez Pedro pensasse que era um sonho. Por isso o anjo tocou para acordá-lo e dar ânimo. Amado, amada, o toque de Deus restaura as nossas vidas. Em ocasiões em que estamos anestesiados de tanto levar pancada, assim como todo o povo brasileiro está se sentindo agora, como um saco de pancada. Deus, com o seu toque suave, nos fortalece, e é isso que eu queria levar para a tua casa hoje. É isso que eu queria levar com uma mensagem de Deus para o teu coração. Deus nos toca e nos fortalece. Existem problemas que queremos resolver com as nossas próprias mãos e não conseguimos, mas Deus, com um toque apenas, coloca tudo no seu devido lugar. Deus toca de diversas maneiras. No caso de Pedro, usou um anjo, mas pode usar uma pessoa ou qualquer outra forma para te tocar, desde que você esteja sensível ao toque de Deus. Você já se sentiu tocado por Deus? Peça ao Senhor para tocar na sua vida. Esta é uma noite que para você sentir o toque de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Eu tenho certeza que é isso que você está esperando também. Em sétimo lugar, quando você já não sabe mais o que fazer, e você já orou sem cessar, saiba que é importante não ficar prostrado. Por isso, desperta e levanta. Olha o verso 7, diz que o anjo tocou e o acordou, dizendo: depressa, levanta-se, disse ele. Pedro já tinha acordado com a luz e o toque do anjo, mas permanecia muitas vezes inerte, sem fazer nada. Talvez por um momento tenha ficado até deslumbrado com aquela cena do anjo, com a visita celestial, angelical, e se satisfez em ficar pura e simplesmente contemplando. O anjo despertou e ordenou que se levantasse, pois não era hora de ficar parado. Chegou o momento de agir. É interessante, irmãos, que a palavra diz que devemos sim orar sem cessar. E como já apontamos, devemos descansar no Senhor. Mas isso, em hipótese alguma, significa que devemos cruzar os nossos braços, ficar esperando tudo acontecer. Sabe, aquele irmão que viu todas as portas de emprego se fechar, daí ele resolve fazer uma campanha de oração para que Deus abra uma porta. Mas quando não está na reunião de oração da igreja, se bem que hoje reuniões presenciais estão sendo impossíveis, são virtuais, sabe? Quando ele não está, ele está em casa assistindo assim, aquele programa educativo da Fátima Bernardes, sabe? Programão, né? Mas ele não manda um currículo, ele não se habilita em uma entrevista, e quando perguntado, diz simplesmente que está descansando no Senhor. Note, muitos crentes hoje querem ficar só na contemplação, olhando o que Deus vai fazer, mas chega uma hora que é preciso agir. Várias vezes Jesus, após curar uma pessoa, dizia: toma o teu leito e anda. Não foi só um texto, para mostrar que quando somos abençoados, precisamos começar a trabalhar, a fazer alguma coisa. Em outras palavras, se vira, meu irmão, dá seus pulos, sabe? Não adianta querer que Deus faça tudo, você precisa fazer a sua parte para vencer. E se não conseguir, pode contar com o sobrenatural de Deus, porque Deus vai agir. Assim, ó, você está doente? Procura um médico. Você está com um problema na justiça? Procure um advogado. Você está com um problema elétrico? Procure um eletricista. Eu já estou cansado, e eu acho que Deus está cansado de ver também alguns crentes contempladores, sabe? Eu estou usando essa expressão contempladores
para não usar a expressão correta, vagabundo, sabe? Fica só esperando. Levanta-se para servir o Senhor. Levante-se e chega só de ficar olhando Deus, mas faça a sua parte. É isso que Deus incentivou Pedro a fazer. Em oitavo lugar, quando você já não sabe mais o que fazer, quando você se sente de mãos atadas, de mãos algemadas, saiba que com o Senhor é hora de ser liberto. Verso 7 diz assim: então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Veja, o texto nos revela que até certo momento Pedro ainda estava algemado. Porém, ao se levantar com uma atitude de fé, as algemas caíram de suas mãos e ele foi liberto. Não está no texto, mas eu fico pensando que se ele tivesse ficado quietinho, sentado, não obedecido à ordem do Senhor, não obedecido à ordem que veio dos lábios daquele anjo, as algemas deles não seriam caídas ao chão. Há pessoas que não são libertas de suas amarras porque não estão dispostas a fazer o mínimo pela sua própria libertação. É preciso crer para receber libertação. Crer é um verbo que designa ação, então significa que uma ação movida pela fé. Note, a pior prisão que pode existir é a prisão da incredulidade. Isso aprisiona. Muitas vezes você está orando pelos seus relacionamentos, mas não acredita que seu casamento pode ser salvo. Você está orando por suas finanças, mas não acredita que conseguirá pagar suas dívidas. Você está orando por cura, mas não acredita que a cura pode chegar. E porque você não acredita, então você não faz nada. Queridos, entenda uma coisa: nada acontece sem que Deus permita, mas efetivamente, jamais foi plano de Deus que você perdesse tudo que tem. Jamais foi plano de Deus que seu casamento acabasse. Jamais foi plano de Deus que a doença insistisse em te atacar. Jamais foi plano de Deus essa pandemia. Pelo que, para nos libertar dessas algemas que o inferno quer nos colocar, temos que tomar posição de batalha. Batalha espiritual contra o inferno, o inimigo das nossas vidas. Veja, é interessante que o texto que lemos nos revela que enquanto Pedro estava guardado na prisão, a igreja orava sem cessar. É o que lemos no verso 5. Pois bem, Pedro foi liberto por Deus, ou seja, Deus atendeu às orações da igreja, mas quando Pedro chega de volta, a mesma igreja que estava orando não acreditou no resultado. Acompanhe comigo, segue aí na tua Bíblia, a partir do verso 13, o que está escrito. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Por isso, hoje eu te pergunto: você foi liberto dessa incredulidade? Foi liberto disso que aprisiona você de ver as bênçãos que o Senhor tem disponibilizado à sua vida? Jesus quer libertar a sua vida de tudo o que te impede de vencer. E a pior coisa é a incredulidade. Em nono lugar, é importante termos certeza de que mesmo quando não vemos saída, quando não temos mais nada o que fazer, e não entendemos o que está acontecendo, Deus está nos preparando, nos aprontando para um futuro melhor, segundo os seus propósitos. Olha o que está no verso 8. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias.
E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Antes de sair da prisão, o anjo mandou Pedro se aprontar. É isso que nós vemos. Não sairia de qualquer maneira sem estar preparado. Queridos, assim como Pedro, após ser liberto, todos nós temos que nos preparar para servir a Deus. É justamente por isso que estamos aqui hoje reunidos, mesmo que remotamente. Aqui é como se fosse a preleção da vida, aquilo que vai acontecer lá fora, no nosso trabalho, na nossa escola. Queridos, o importante é estarmos no caminho certo, no centro da vontade de Deus, pois acredite que a nossa estrada, Deus vai pôr placas de orientação, e muitas vezes aquilo que você está passando hoje como aflição, é momento de preparação, para você ser uma bênção na vida de terceiros, você ser instrumento na mão do Senhor. Você está preparado, e sendo preparado pela vida, prepare-se, querido, espiritualmente para vencer nas mãos do Senhor. Em 10º lugar, eu queria lhes falar que mesmo quando você ainda não está vendo a praia, não está vendo o porto seguro, não está vendo a tal luz no fim do túnel, confie, siga em frente pela fé. Olha o que está no finalzinho do verso 8, verso 9, a gente vê assim, ó: põe a capa e siga-me. Daí diz assim, ó: e saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Gente, quantas e quantas vezes no meio de uma situação difícil, a gente não tem ainda certeza, clareza daquilo que vai acontecer, mas o que nós temos é fé e confiança, nós vamos seguir em frente. Veja, se Pedro saísse da prisão por conta própria, achando-se independente, algo possivelmente poderia ter dado errado, por isso o anjo mandou que fosse atrás dele. Isso mostra a necessidade de seguir a vontade de Deus e deixar que Deus conduza a nossa vida em detalhes, porque nosso Deus é um Deus de detalhes. Quantas e quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e muitas vezes a gente se dá mal. Não sei se isso já aconteceu com você ou é só comigo. Quantas vezes eu tentei fazer as coisas do meu jeito e não dá certo. Tem que ser do jeito de Deus. Deixe Deus conduzir em todos os detalhes, que no final dá certo. Em 11º lugar, eu quero que vocês saibam que por mais que as portas estejam fechadas, Deus abre as portas para você. Olha aquilo que está no verso 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo, ou seja, abriu automaticamente para eles, e passaram. Tendo saído, continuaram ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Olha, o anjo ia à frente de Pedro, e passaram por todas as portas da prisão, até chegar à última, que era reforçada. Ou seja, o texto diz que era um portão de ferro. Aqui comigo, vocês já perceberam que quantas e quantas vezes, quando a gente está bem pertinho da bênção, as coisas vão ficando mais difíceis? A última porta é mais difícil de passar? É assim, queridos, é Deus nos preparando. O portão de ferro se abriu automaticamente, como se fosse um portão eletrônico. Logo a seguir, o anjo levou Pedro a uma rua onde ele já soubesse o restante do caminho, e daí assim, ó, agora segue, você já está livre. Entenda uma coisa: quando Deus está à frente da nossa vida, as portas se abrem. Se for preciso de uma intervenção milagrosa, Deus abre porta até onde não existe. Quantas vezes eu já ouvi essa expressão? Mas como Pedro, que teve que seguir o caminho sozinho, também é preciso muitas vezes a gente bater as portas, como está Mateus 7. A porta que o homem não pode abrir, Deus abre. Mas há portas que são para você bater, Deus não vai abrir se você não bater, se você não for lá.
Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Isso é uma promessa do Senhor. Você tem batido para que as portas se abram? Deus quer abrir portas para vocês. Sempre quando eu vejo essas perguntas, eu me lembro da irmã Chiquinha, e ela fazia assim: qual que é a tua parte? O que você tem que fazer? Em 12º lugar, quando tudo passar, quando o Senhor realizar o milagre, e Ele vai fazer isso, porque Ele é um Deus de milagre, lembre-se, vá para o lugar certo. Verso 12 que nós lemos diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido, estava ali reunido e estava orando. Pedro agiu de forma natural, sentiu-se atraído até o lugar onde a igreja estava reunida, orando por ele. Meus irmãos, há uma realidade muito triste. Muitas pessoas fazem campanhas e quando recebem bênção não voltam mais na igreja nem para agradecer. Por isso recebem apenas a bênção e não o Senhor da bênção. Você se lembra da história dos 10 leprosos? Está lá em Lucas 17. Apenas um voltou. Entenda uma coisa de uma vez por todas: o lugar certo para buscarmos as bênçãos do Senhor é na igreja do Senhor Jesus, como fazemos hoje, junto com os irmãos em comunhão, mesmo que remota. Mas o lugar certo de quem foi abençoado por Deus também é na igreja do Senhor, junto com os irmãos. Assim que Deus responder a sua oração, e Ele vai responder, assuma um compromisso de servi-lo, esteja do lado dele, sabe? Compromisso de fazer um culto de gratidão, ação de graças. Tenha mais compromisso de Deus servindo ao Senhor na sua casa. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É o que Paulo nos escreveu lá em Hebreus 10, 5. A gente tem que estar ciente disso. Veja, querido, nós temos um Deus que responde às nossas orações, embora nós não entendamos. Eu pedi força, Deus me deu dificuldade para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade, Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem, Deus me deu perigos para serem superados. Eu pedi amor, Deus me deu pessoas com problemas para que eu pudesse ajudar. Eu pedi favores, Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, como pedi, mas eu recebi tudo o que precisava. Minhas orações foram atendidas. Você já se pensou assim? Meus amados, mesmo com todos os defeitos das pessoas, a igreja ainda é o melhor lugar para você estar. A igreja do Senhor Jesus. Entenda, o lugar certo para você é na casa do Senhor, é junto com os irmãos, irmãos de um Deus Todo-Poderoso, Filho do nosso Deus. Eu vou concluir, deixei o verso 11. Então, diz assim: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e tudo o que o povo judeu esperava. Pedro saiu dali pensando que estava sonhando, mas teve a certeza de que Deus havia livrado completamente os interesses de Herodes, da fúria do povo. Quando chegou à casa onde estavam os irmãos, eles também ficaram assustados. É isso que nós lemos. Às vezes, quando somos abençoados, ficamos como quem sonha. É o que está no Salmo 126, 1. E não entendemos o que está acontecendo de tão maravilhoso.
Então, o que nós aprendemos hoje? Que quando não tem nada que pode ser feito, a gente tem que lembrar que Deus está guardando a nossa vida, que a gente deve orar incessantemente, que a gente deve descansar em Deus. Saiba que o Senhor enviará o seu anjo para lutar por você. Saiba que o Senhor te dará uma luz. Saiba que o Senhor te tocará e Ele abre porta onde não tem. Busque o Senhor. Vamos orar? Chamar o pessoal de louvor aqui, sabe? Feche os seus olhos, ore junto comigo aí na tua casa. Pai, espero que o Senhor tenha falado aos corações das pessoas que ouviram essa mensagem, e que a tua presença manifesta, se traduza em esperança. Esperança a um povo, uma nação sofrida pela pandemia, sofrida pelo isolamento social, pela corrupção, pelas estatísticas transformadas em jogo político. Pai, nos liberta, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus.